Javier Milei quer entrar no Brasil, participar de um evento político e depois visitar Jair Bolsonaro. Até aí, poderia parecer apenas um encontro entre dois aliados. Mas existe um detalhe capaz de transformar essa visita em uma crise política de repercussão internacional. Alexandre de Moraes pode impedir que ela aconteça. E se isso ocorrer, o que vem depois? A verdade é que essa visita vale muito mais do que uma fotografia. Para Milei, representa uma demonstração de força da direita latino-americana. E para Alexandre de Moraes, qualquer decisão terá um enorme custo político. Se autorizar, os aliados de Bolsonaro vão tratar o encontro como uma vitória. Se negar, poderão dizer que o judiciário brasileiro barrou até mesmo um presidente estrangeiro. Ou seja, não existe saída sem repercussão. Entenda. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que vem ao Brasil no dia 25 de julho e disse: "Eu vou visitar Jair Bolsonaro na sua prisão domiciliar." Aqui é que os problemas começam, porque pelas regras atuais do Moraes, o Javier Milei não pode visitar o Jair Bolsonaro. Então, meus caros, pode ser que a gente esteja diante de um belo do imbróglio, de uma armadilha que talvez sem querer o Milei tenha jogado para cima do Moraes. Eu vou te contar essa história toda agora e te mostrar o que provavelmente vai acontecer. Bom, o Milei virá no dia 25 de julho a São Paulo para a cerimônia de confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro e disse que vai dar uma passada em Brasília para visitar Jair Bolsonaro na sua prisão domiciliar. Ele é um entusiasta do presidente Bolsonaro, é um entusiasta até mesmo da campanha do Flávio, já postou no X várias vezes que a maré azul vai tomar conta do Brasil e etc. E inclusive já afirmou que o presidente Bolsonaro é um perseguido político. E aqui é que o problema começa, porque o Moraes hoje, pelas regras atuais que ele próprio inventou, porque são regras totalmente diferentes do Lula, que recebia todo mundo, recebia um desfile de presidentes, recebia Chico Buarque, recebia Monja Cohen, todo mundo podia visitar o Lula, mas para o Bolsonaro a regra é diferente, a regra inventada pelo Moraes é de que somente a família, advogados e médicos podem visitar o Bolsonaro. Portanto, o Milei está fora desse rol de pessoas a quem é facultada a visita e então passará ou deverá passar pelas mãos do Moraes a autorização ou a não autorização para que o Javier Milei possa visitar o Bolsonaro. E aqui que a porca torce o rabo, como a gente sempre disse. Por quê? Olha a armadilha que o Milei, como eu mencionei, deve ou pode ter preparado para o Moraes, talvez até mesmo sem querer. Se foi por querer, é genial, mas se foi sem querer, ainda assim é muito interessante, porque se o Moraes mantém a regra que ele tem hoje, atualmente, tá? Que é uma regra, repito, diferente de tudo o que a lei manda e de tudo o que foi feito com ex-presidentes até hoje, mas enfim, se ele mantém essa regra e impede que o Milei visite o Bolsonaro, imagina a repercussão internacional que isso vai ter. Como é que ele vai justificar um negócio desse? Ele vai dizer que o Milei é um perigo? Que o Milei em contato com o Bolsonaro podem estar tramando algo? Como é que ele vai se manifestar a esse respeito? Como é que ele pode dizer que será um perigo um presidente da Argentina visitar o Bolsonaro? Então, ficará muito complicado internamente, juridicamente, para o Moraes justificar isso e muito complicado a imagem dele internacional, que não é, a gente sabe, das melhores, piorará ainda mais se a decisão dele, Moraes, mantivesse do jeito que está hoje, que é só permitindo que família, advogado e médico visitem o Bolsonaro. Se o Moraes, por outro lado, afrouxar a sua regra, ele mostra que a sua regra é frouxa, que a depender do tamanho da autoridade, que a depender da importância da pessoa, a regra dele, a caneta dele não vale nada. A caneta dele é frouxa. E aí o Moraes fica mal, é com ele mesmo, é com o seu entorno, é com a sua autoridade, que a gente sabe que ele sempre faz questão de buscar manter. O Milei já afirmou várias vezes que o Jair Bolsonaro é um perseguido político. Então ficará ainda pior e ele alimentará ainda mais essa narrativa se ele impedir que o Milei visite o Bolsonaro. Mas se ele permitir, ele abre um precedente de frouxidão e de recuo que até agora o Moraes não abriu. É muito interessante o que está por vir e a gente vai acompanhar aqui de perto
O Moraes, ele está numa encruzilhada das boas. E aí, ele me confirmou que Milei vai estar presente nesse fórum e vai se encontrar ali com Jair Bolsonaro. Lembrando que Jair Bolsonaro esteve presente na posse de Javier Milei em dezembro do ano passado, lá na Argentina, em Buenos Aires, e eles mantêm uma relação próxima, e boa parte dessa relação é feita pelo próprio Eduardo Bolsonaro, né, que acaba fazendo essas conexões internacionais do bolsonarismo, liderando pelo menos essas conexões. Então esse evento está confirmado, né, com a presença do Milei e essa conversa com Jair Bolsonaro. No final das contas, a possível visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro coloca Alexandre de Moraes diante de uma decisão extremamente delicada. De um lado, existe o argumento de que Bolsonaro está submetido a regras judiciais e que nenhuma autoridade estrangeira pode simplesmente ignorar as condições impostas pela justiça brasileira. Do outro, está o peso político de barrar a entrada de um chefe de Estado que já anunciou publicamente sua intenção de visitar um aliado. Qualquer decisão será explorada. Milei aumentou a pressão ao tornar sua intenção pública. Bolsonaro pode usar o episódio para recuperar protagonismo. Flávio tenta aproveitar o apoio internacional em sua estratégia eleitoral. E Moraes poderá acabar decidindo muito mais do que quem entra ou não em uma residência. Ele poderá decidir qual imagem dominará o debate político brasileiro nos próximos dias. Agora eu quero saber a sua opinião. Alexandre de Moraes deveria autorizar a visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro? Ou a justiça deve manter as restrições independentemente do cargo ocupado pelo visitante? Escreva nos comentários, porque essa discussão está apenas começando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Carta Política e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos dessa crise. Até a próxima!